Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha do outro lado da telinha. Começa agora mais uma edição do Milênio Notícias. Hoje é quinta-feira, 30 de outubro e essas são as manchetes de hoje. Conselho Regional de Trânsito de Porto União discute pautas em reunião. Porto União encerra mais um ano letivo do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Tertúlia mensal trouxe o saudosismo nas músicas dos anos 60. E novas obras em União da Vitória estão em andamento. Essas e outras informações agora no Milênio Notícias. Olá, boa tarde. Vamos às notícias pelo Brasil. A Justiça proibiu a Polícia Militar de São Paulo de usar balas de borracha em manifestações. A decisão também garante o exercício de direito de reunião, ou seja, os policiais não podem determinar as condições de tempo e lugar dos protestos. A Justiça também determinou um maior controle do uso de sprays de pimenta e gases e ainda que o nome e o posto dos PMs estejam em locais visíveis das fardas. A decisão é liminar e a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que vai recorrer. 5.000 pessoas participaram do enterro dos 10 estudantes e professores que morreram num acidente entre um ônibus e uma carreta em Borborema, no interior de São Paulo. A 11ª vítima foi enterrada em outra cidade. Outros 24 passageiros do ônibus ficaram feridos. 9 continuam internados. Funcionários da Prefeitura e os moradores de Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte, passaram um dia limpando ruas e casas, depois do temporal que castigou a cidade. Um córrego transbordou e 50 casas foram invadidas pela lama. O muro de uma creche desabou e as salas e o pátio foram inundados. O telhado dessa escola municipal desabou. Ninguém ficou ferido. Acompanhe agora as notícias pelo mundo. A Organização Mundial de Saúde informou que 13.700 pessoas contraíram o ebola e 5.000 morreram na África Ocidental por conta da doença. Em sua sede na Suíça, a Organização Mundial da Saúde informou que o ebola permanece fora de controle, apesar da Libéria ter registrado queda no número de casos. O país é um dos mais afetados pelo vírus ao lado de Guiné e Serra Leoa. Agentes de saúde foram enviados ao Mali, o 6º país da África a registrar a doença. 84 pessoas estão sendo monitoradas. O Pentágono determinou que os soldados que voltarem aos Estados Unidos, depois de missões contra o ebola na África, vão ficar em quarentena obrigatória. No Vaticano, o Papa pediu esforço mundial para conter o vírus. Na Virgínia, Estados Unidos, autoridades investigam a explosão de um foguete que levava 2 toneladas de suprimentos e material científico para a Estação Espacial Internacional. A nave não tripulada explodiu 6 segundos depois de decolar. Este é o primeiro acidente com um voo privado, desde que a NASA transferiu as missões para operadoras comerciais. A Rússia, parceira dos Estados Unidos nas missões espaciais, se comprometeu a levar comida aos astronautas. Uma nave foi lançada hoje do Cazaquistão, com mantimentos para os 3 astronautas a bordo. Conforme informações do Climatempo, há possibilidade de chuva para hoje à tarde. A máxima prevista é de 29 graus. De acordo com o Climatempo, a temperatura máxima prevista será de 29 e a mínima atinge os 14 graus. Para sexta-feira, de acordo com o Climatempo, a temperatura máxima prevista será de 28 e a mínima atinge os 17 graus. Para sábado, de acordo com o Climatempo, a temperatura máxima prevista será de 27 e a mínima atinge os 16 graus. 2 obras importantes que beneficiarão diretamente a população já estão em andamento em União da Vitória. A cidade de União da Vitória passa por um intenso processo de transformação. As várias obras que agora fazem parte do dia a dia dos cidadãos univitorienses não deixam dúvidas. O progresso finalmente deu as caras por aqui e, ao que tudo indica, os canteiros de obras vão se expandir ainda mais. Nós conseguimos aí junto com o governo do estado, através do deputado Rossoni, e começa então com a construção da pista de skate. Uma pista, a garotada pode ficar sorridente aí, porque é uma pista de grande porte. Foi 40 toneladas de concreto só na base da pista. E será utilizada para campeonatos a nível nacional. É uma profissional e uma amadora, as duas juntas. Mas o primeiro parque será aquele perto da ponte do Miss Caramela. Então ali teremos bebedouros, banheiros, teremos pista de caminhada, pista de bicicross, um portal
vamos deixar muito bonita aquela área. Depois ali nós vamos para o parque nas proximidades da ponte, depois ali do outro lado da ponte, depois na altura do CTG e depois no final da Cruz Machado. E todo ele interligado. Serão mais de 180 postes gigantes para iluminar toda a região do parque. Toda a região do parque. Então, para quem olhar do morro, vai ficar muito bonito toda essa região transformada em parque, com aparelhos, com portal, com mirante, com chafariz, com aparelhos na área de esporte, possibilidade de trabalhar anfiteatro a céu aberto. Um projeto muito bonito. A saúde da nossa população também vem recebendo atenção especial. Prova disso são os avanços da construção da unidade de pronto atendimento, a UPA. Nós já começamos também a UPA, que é a unidade de pronto atendimento 24 horas, ali na Prudente de Moraes, próximo ao cartório eleitoral. Uma obra de 2 milhões, uma obra grande, bancada pelo governo federal, e depois a manutenção é 200 mil por mês, também bancada pelo governo federal. Então já iniciou a obra da construção da UPA também. É possível verificar em vários pontos da cidade as obras que estão sendo realizadas e que trarão benefício aos munícipes. E após o intervalo, a Prefeitura de Porto União adere ao Pacto Nacional pela Alfabetização da Idade Certa. Comutran realiza reunião para discussão de pautas levadas ao Conselho pela população. A reunião do Comutran desta quarta-feira, 29, contou com a participação da população. Foram discutidas 3 pautas levadas ao Conselho por populares e instituições. A primeira pauta tratou de melhorias na rua Alberto Becker, no Jardim Brasília. Com isso a gente vai resolver, com certeza, o problema, né, que as pessoas estão tendo hoje, né? Resolver para eles questão de pó, questão de barulho, enfim, vai ter também mais segurança, porque os carros passam ali em grande velocidade. Segunda pauta foi levada ao Conselho pela Polícia Militar de Santa Catarina e tratou de 2 pontos importantes: a implantação da faixa de pedestres na rua Anes Galberto e a sinalização e pintura na Avenida João Pessoa. Sem problema, né, o Conselho aprovou a solicitação, o Departamento de Trânsito, através do IVAN, que faz a sinalização, vai ver a situação e pode ser implantado. A terceira e última pauta foi levada pela diretoria do Colégio São José, Marley Gol, que solicitou a implantação de placa de regulamentação, permitindo estacionamento de 15 minutos na rua José Boiteux. A gente vai analisar, vai implantar essa sinalização. A partir do momento que seja implantado, já vai estar valendo. A Polícia Militar, na sequência, já vai notificar. Não vai ter um período de orientação, né, porque eu acho que isso não é necessário mais. Os pais, né, que vêm buscar os filhos, eu até aqui peço, né, para que eles entendam e sigam a sinalização, né, e façam quando vão buscar os filhos, façam da melhor maneira possível, da maneira mais rápida, e não usem fila dupla, não fiquem estacionados, para que eles não sejam multados. A reunião do Comutran ocorre na última quarta-feira do mês e é aberta ao público. E a Prefeitura de Porto União encerrou ontem mais um ano letivo do Pacto Nacional pela Alfabetização da Idade Certa. Porto União, por meio da Secretaria de Educação, aderiu ao pacto no mês de julho. Com isso, de acordo com a pedagoga Ana Paula Casanova, os governantes se comprometem a alfabetizar todas as crianças em língua portuguesa e em matemática, realizar avaliações anuais universais, aplicadas pelo INEP, junto aos concluintes do 3º ano do ensino fundamental. No caso dos estados, apoiar os municípios que tenham aderido às ações do pacto para sua efetiva implementação. Esse projeto tem uma duração de 3 anos, né? Então ele tem um início, um meio e uma conclusão. Ele trata de todos os segmentos do aprendizado, né? E de diversas formas também, né? Então isso que é importante. E aqui nós estaremos, então, ainda o ano que vem, tendo a continuidade desse curso e encerrando apenas no final do ano. As ações do pacto nos municípios são organizadas pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. A formação continuada para os professores será coordenada pela pedagoga da Secretaria de Educação, Eliane Stringini. O curso é presencial e tem duração de 3 anos, com cargas horárias de 120 horas por ano. Baseado no programa Pró Letramento,
cuja metodologia propõe estudos e atividades práticas. A valorização do professor não perpassa apenas pelo financeiro. Essa valorização, elas perceberem o trabalho que elas desenvolveram durante todo esse ano, é fundamental. Os olhos delas estavam brilhando quando elas estavam vendo as apresentações, né, os vídeos, tem muitos vídeos, crianças lendo no primeiro ano. Claro que temos dificuldades, muitas. Existem algumas crianças que ainda estão, né, se apropriando, mas com certeza, até o final do terceiro ano, elas vão estar apropriadas desse conhecimento. Esses projetos são o que enriquecem, na verdade, a educação. Essa troca de experiências, essas vivências que as professoras têm, principalmente aqui. E o PENAIC, que esse aqui é o seminário de encerramento, foi um compromisso formal que foi assumido já em 2012, e no ano passado tivemos a formação o ano todo, voltado para a língua portuguesa, a alfabetização, e esse ano a alfabetização matemática. E aqui é um encerramento, na verdade. Tudo que foi feito durante o ano todo, as professoras puderam expor aqui nesse momento, para que as pessoas que não participaram de todo o processo pudessem conhecer um pouquinho do PENAIC, do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa aqui em Porto União. Esse projeto nada mais do que o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, né, o PENAIC. Esse é um programa que está vindo após um programa de 2 anos que chamava Proletramento, que trabalhavam com as séries iniciais também e trabalhavam com as professoras de 1º ao 5º ano, né? E a partir do Proletramento trabalhou-se 1 ano português, né, a língua portuguesa, e no outro ano a matemática. E já 2 anos, esse é o 2º ano que está, né, está havendo esse pacto, esses cursos com as professoras, mas agora somente de professoras de 1º, 2º e 3º anos das séries iniciais. Além do trabalho com as crianças, melhorando a qualidade de ensino, o projeto vem valorizar o professor. Nós temos que valorizar realmente o nosso professor, né? Não só financeiramente, né, mas valorizar ele como professor, como profissional que é, né, para que as pessoas realmente deem o devido valor ao professor. Né? E dessa maneira, Porto União, através da administração passada, a administração agora com Anísio Salvati, né, está e nos dá uma autonomia para que a gente consiga valorizar cada vez mais, né, o nosso profissional da educação. A ação é um compromisso formal assumido pelos governos federal, estadual e municipal de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os 8 anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental. E no próximo bloco acompanha o quadro Fim de Papo com Ayrton Maltal. Veja como foi a tertúlia promovida pelo Castelinho em homenagem aos anos 60. Na última quarta-feira do mês de outubro, a tertúlia trouxe os participantes o saudosismo aos anos 60, as músicas, as danças e o cenário preparado com carinho para recepcionar os participantes e proporcionarem a todos o clima de ouro desta época. Então foi muito bonita a noite. Eu acredito que as pessoas que aqui vieram saíram satisfeitas. Os alunos da Escola Básica Professor Germano Wagenfir trouxeram ao espaço o clima da década de 60, com o movimento artístico da década conhecida como pop art. E seria a pop art, anos 60, é bastante vida, é bastante cores, traz toda essa leitura que a gente está demonstrando aqui através dos trabalhos dos nossos alunos da Escola Germano Wagenfir. O chorinho esteve presente nesta tertúlia, nas vozes e o som do Zeque Quarteto. O choro hoje é uma música que está em alta no mundo todo, acho que o mundo inteiro quer ouvir, porque além da melodia ser simples de ser ouvida, ela é bonita e ao mesmo tempo para tocar é uma música complexa, exige dedicação. A noite que reviveu um pedaço de uma das décadas mais importantes, culturalmente falando, para o nosso país, não deixou de lado o voluntariado, que arrecadou 1 quilo de alimento por participante, que será destinado para 2 grupos de idosos auxiliados pelo Recanto Ruth Elita Forte, pertencente à Central de Cidadania de Porto União. As tertúlias dão a oportunidade para que os músicos e artistas mostrem seus trabalhos e valorizem os talentos locais.
E acompanhe agora o quadro Fim de Papo com Ayrton Altauro e eu volto em seguida. Olá para você, uma boa tarde. Quinta-feira, temperatura lá em cima. Aproximando-se aí um final de semana prolongado para muita gente, com setores da administração pública não funcionando. Em União da Vitória, em Porto União, não todos, de acordo com a escala que inclusive todo mundo conhece. Em União da Vitória, por exemplo, a prefeitura não terá expediente nesta sexta-feira, amanhã. Por quê? O Dia do Funcionário Público será comemorado na sexta-feira. Será comemorado agora, amanhã, e possibilitando o recesso. Funcionários trabalharam no Dia do Servidor exatamente para fazer o recesso com o feriadão prolongado coincidir a partir de hoje, após o expediente. Tá certo? Ontem aconteceu no Clube Concórdia, no Salão Pequeno do Concórdia, mais uma tertúlia. Essa iniciativa da Fundação de Cultura via Casa Cultural Castelinho Aníbal Cury, a cada mês ganha mais adeptos e mais intensidade e agrega mais valor, inclusive, ao setor cultural. A professora Terezinha Wolff, com sua equipe ontem, recebendo um público espetacular que lotou, olha o que eu estou dizendo, lotou o Salão Pequeno do Clube Beira Rio. A temática da tertúlia ontem, anos 60, um olhar sobre os anos 60, uma volta aos anos 60, especialmente no aspecto musical, na produção musical, nos movimentos que caracterizaram a década de 1960. Valeu também a intenção. Quem foi lá contribuiu dando uma pequena quantidade, a partir de 1 quilo de alimento, para ações que são desenvolvidas de caráter beneficente pela Casa Cultural Castelinho Aníbal Cury. Tá certo? Parabéns pelo sucesso e pela organização. O pessoal gostou, momentos de extrema emoção, especialmente para aqueles mais idosos, não tão idosos, mas mais idosos, que viveram a década de 60, que eram jovens, adolescentes até na década de 60. Senhoras e senhores, semana que vem, mais uma realização também de grande porte em União da Vitória e Porto União. A realização da Feira do Livro Espírita. É uma promoção do Centro Espírita Amor e Caridade, que já se torna tradição, que coloca à disposição de leitores e de um segmento da população uma variada gama de obras de autores espírita e que merece uma passadinha. Você vai dar uma olhada, são livros vendidos a preço de custo. O Centro Espírita Amor e Caridade não visa lucro com essa promoção, vai sendo divulgando aí a sua doutrina, a doutrina espírita. Então vale a pena, a partir de segunda-feira, conferir essa iniciativa que acontece em nossas cidades. A padronização das calçadas em União da Vitória, a partir da Avenida Manuel Ribas, deve se espalhar. Mas a Avenida Manuel Ribas passa por um processo de transformação que motiva também, nessa época do ano, os empresários localizados, com lojas localizadas ao longo da Manuel Ribas, para o período de fim de ano. A época, no mês de dezembro, em que as famílias saem às ruas com mais intensidade, o passeio noturno, as compras, as lojas em dezembro funcionando em horário diferenciado, motivando os proprietários de estabelecimentos comerciais a usarem a imaginação. É grande, o comércio de União da Vitória e Porto União é muito forte. É um comércio de cidade polo regional. São aproximadamente 100 mil pessoas que vivem em Porto União e União da Vitória, fora aquelas que vêm dos centros vizinhos, dos municípios vizinhos. CDL está anunciando o concurso de vitrines e fachadas. Esse ano não houve condição de se realizar a promoção idêntica do ano passado, quando
sorteio de motos, veículos e por aí vai, motivaram tanto lojistas quanto consumidores. Mas esse ano vai chamar a atenção, segundo a CDL acredita, o concurso de vitrines e fachadas que as lojas do comércio de União da Vitória e Porto União vão realizar. Por falar em fim de ano, o vereador Gildo Marcelai, na entrevista que concedeu a esse repórter no sábado passado na Rádio União, ao abordar a questão da Havan, a vinda dessa grande loja de departamentos para Porto União, disparou o seguinte, que em princípio é muito bom a chegada da Havan. Dizer, se não me engano, serão 200 empregos, e isso é bom, geração de empregos. Em seguida, o vereador fez um questionamento, no seguinte sentido, é bom para a economia a vinda de uma loja que não tem sede estruturada no município? Diz ele. Para onde vai o dinheiro? Não será mais um elemento arrecadador de dinheiro a ser retirado de Porto União, disse Gildo Marcelai. Ele estava se referindo ao fato de que a Havan é uma loja que tem sede em Brusque, é uma rede que tem sede em Brusque e que não é originária aqui de Porto União, de União da Vitória ou da região. Tem outros segmentos, outras unidades espalhadas em outras cidades. Enfim, resumindo, Gildo Marcelai deixou uma inquietante pergunta. Não vai enfraquecer financeiramente Porto União a chegada da Havan? Volto a repetir, pergunta do vereador, não desse repórter, mas que resultou em sérios questionamentos, em debates, inclusive, a respeito do que disse o vereador. Para fim de papo, Anísio de Souza, prefeito de Porto União, está preocupadíssimo. Está chegando o fim do ano, a prefeitura desacelera várias ações, ele vai a Brasília nos próximos dias, junto com o prefeito Pedro Ivo, vão com o Pires tentar trazer alguma coisa, mas a verdade é que em Porto União surgiu uma situação difícil. Se o Legislativo não devolver a economia feita no ano, dificuldades, sem sombra de dúvidas, aparecerão para o prefeito Anísio de Souza. É com isso que ele está preocupado e não consegue dormir. Uma boa tarde e até amanhã. Obrigada, Ayrton, e obrigada a você pela companhia. Eu volto na segunda edição do Milênio Notícias a partir das 7 horas da noite. Fique agora com Arnaldo Miller e as informações do esporte em nossas cidades. Tchau, tchau e até lá!